Ministrado algumas coisas ao nosso coração e a gente tem experimentado como igreja algo muito interessante. Não sei se todos têm participado, mas às terças-feiras a gente tem o nosso estudo bíblico, o que seria na prática como uma escola dominical ou um trabalho de célula, mas a gente faz no formato online. E toda terça-feira às 19h30 a gente tem estudado, e a revista que a gente está usando, ela traz por título Tudo Entregarei. E dentro do Tudo Entregarei, eu acho interessante a dinâmica dessa revista que a gente está usando, porque ela consegue nos mostrar o princípio de uma vida entregue ao Senhor, apresentando para nós não apenas o aspecto prático ou aquilo que precisa ser feito, ou a orientação do que precisa ser feito, mas também trazendo para nós o que está por trás da atitude, por trás daquilo que a gente está fazendo. Por vezes a gente vê atitudes e comportamentos, mas a gente não consegue observar o que está por trás. E essa revista ela nos permite experimentar exatamente isso. Você observar o que te move a ter aquele comportamento, o que te move a ter aquela posição, o que te move a ter aquela atitude. E por que isso é tão importante? Porque a motivação, aquilo que nos impulsiona, é algo que está no nosso íntimo. E que, além de nós, só o Senhor tem acesso. Basicamente, as pessoas elas vão ver apenas o efeito, o resultado. Elas vão ver apenas o que te levou a fazer. Eles não vão ver, eles vão ver só aquilo que você fez. E a menos que você expresse ou que você se faça conhecer, não é possível saber a sua motivação, aquilo que está no íntimo, aquilo que está no interior. E por que a gente precisa olhar tanto para isso? Porque é uma área que a gente não gosta muito de ver. Olhar para dentro não é muito comum, não é muito prático para nós. Tem coisas que a gente faz questão de não enxergar, questão de não ver. E eu entendo você em relação a isso. Você talvez não seja o único que experimenta isso, que passa por isso. Em Provérbios 23:7 diz uma coisa muito interessante. Porque como ele pensa em seu coração, assim ele se vê. Está falando das pessoas, está falando do ser humano. Provérbios 23:7, em algumas traduções, vai trazer, porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Em outras traduções, porquanto o miserável só pensa nos gastos, e quando diz que ele só pensa nos gastos, ele expressa um comportamento diferente, ele age com os outros, come, bebe, faz as coisas, mas na verdade no seu íntimo, ele é falso, porque ele pensa de uma forma e age de outra forma. E em Provérbios, quando a gente extrai esse princípio, a gente percebe que tem muito a ver com o que está por trás do nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Existe uma realidade que precisa ser encarada pelo nosso ser, pela nossa vida, com muita seriedade, que é esse lado interior, como nós somos no íntimo, onde ninguém vê. Provérbios 4:23 vai dizer que se tem alguma coisa que a gente deve guardar preciosamente é o nosso coração, porque é do nosso coração que procedem as fontes de vida. A minha tradução diz assim, de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. E em Filipenses 4:8 vai dizer, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensais. Então a palavra de Deus ela é cheia de textos e cheia de instruções que levam o ser humano a olhar para o seu íntimo, olhar para o seu interior, olhar para a sua vida por dentro, olhar para as suas motivações, olhar para aquilo que lhe move. Mas, infelizmente, é uma área que a gente pouco percorre. Mas eu quero dizer para você na manhã desse dia, o Senhor tem muito interesse sobre o que está aí dentro. Afinal de contas, quando Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar e resgatar a nossa vida, esse resgate ele foi completo, ele não foi por uma parte ou por uma metade de nós. Quando o Senhor morreu na cruz, Ele morreu para nos resgatar por completo. E esse resgate envolve todo o nosso ser, envolve toda a nossa vida, inclusive essa parte íntima, interior, que muitas vezes a gente não gosta de ver, a gente não gosta de olhar. Quando a gente se depara com esse tipo de ambiente interno, às vezes a gente enxerga algo que não é muito agradável.
Se a gente for bem sincero, tem vezes, tem situações que quando a gente observa para o nosso íntimo, a gente sente vergonha. Se a gente for bem realista e bem sincero, a gente faz questão, inclusive, de que as pessoas não conheçam esse nosso lado. Você reconhece isso? Você entende isso? Ou sou eu que sou assim, sou eu que penso assim, só é comigo que isso acontece? Na verdade, o que depender de nós, a gente gosta de passar para as pessoas uma boa aparência, uma boa ideia, uma boa imagem, uma boa mensagem. A gente quer que as pessoas gostem do que elas vão ver em nós. E é por isso que a gente faz um esforço muito grande de guardar aquilo que não é tão bom em nós e revelar e mostrar aquilo que a gente sabe que vai agradar o coração das pessoas e que vai atrair as pessoas e que não vai afastar as pessoas. Mas eu creio que na manhã desse dia o Senhor quer nos fazer experimentar algo transformador e libertador para a história de cada um de nós. Ele quer nos fazer olhar um pouquinho para esse lado que a gente não gosta muito de olhar, mas não com o intuito de nos expor ou com o intuito de nos fazer sentir peso ou um pesar desagradável, mas com o intuito de nos restaurar, de nos transformar, com o intuito de dizer, eu sou capaz, Deus é capaz de fazer aquilo que você sozinho não consegue fazer, e eu creio que na manhã desse dia Ele vai nos permitir experimentar isso por meio da luz da sua palavra. Eu e você podemos submeter ao Senhor esse processo do mais íntimo do nosso coração e experimentar algo transformador e libertador da parte dEle. Assim como você e eu, o apóstolo Paulo também passou por uma experiência difícil de lidar com aquilo que ele via dentro dele que não era bom, ao ponto de ele dizer que aquilo que ele gostaria tanto de fazer, ele não fazia. Mas aquilo que ele odiava, aquilo que ele sabia que era ruim, aquilo que ele sabia que não era bom, ele acabava fazendo isso. E nessa experiência, dessa luta do íntimo dele, entre o fazer o que era bom e o fazer o que era ruim, e não querer fazer o que era ruim para fazer o que era bom, nessa luta interna, ele descobriu algo que só em Deus era possível descobrir. Ele descobriu que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. E nesse processo de descobrir o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza, ele fez uma declaração poderosa: Senhor, a tua graça me basta. O teu favor me basta. E graça é favor não merecido. Significa dizer que não há nada que eu e você possamos fazer para mudar aquilo que do Senhor a gente pode receber. Significa dizer que você não precisa ficar bajulando o Senhor para receber da sua graça. Significa dizer que você não precisa ficar fazendo pirueta na frente de Deus para merecer da sua graça. Você não precisa ficar manipulando situações e circunstâncias como se isso fosse capaz de mudar o coração de Deus em seu favor ou em meu favor. Nós não precisamos disso. Ele é. Ele é amor, Ele é graça, Ele é justiça. E essa graça, esse favor e essa justiça é derramado sobre todos aqueles que são imagem e semelhança dEle e que entregaram a sua vida a Ele, reconhecendo que Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas. Significa dizer que Deus se importa com o que a gente passa. Afinal de contas, Ele conhece toda a nossa vida e toda a nossa história. Ele sabe exatamente o que a gente lida e o que a gente enfrenta. Ele sabe o que a gente sente quando a gente abre os olhos e diz assim, começou mais um dia. Da mesma forma como Ele sabe exatamente quando a gente deita a cabeça no travesseiro e diz, mais um dia acabou. Nada está oculto aos seus olhos. E na manhã de hoje eu quero compartilhar com você uma história usada pelo próprio Senhor Jesus, que dela nós podemos extrair alguns princípios que nos ajudam a olhar para esse lado íntimo do nosso ser. No contexto, Jesus está falando com os fariseus e ele usa 3 parábolas para falar com os fariseus e mostrar para os fariseus que eles estavam sendo incoerentes na maneira deles viverem. Eles questionavam sobre algumas coisas, eles queriam ter razão sobre aquilo que eles estavam argumentando, mas na verdade não havia alinhamento, não havia coerência entre a motivação dos seus corações e as questões que eles perguntavam para o Senhor Jesus. Não havia coerência entre o que eles declaravam crer e aquilo que de fato eles estavam vivendo. E aí Jesus então conta 3 parábolas e confronta eles a respeito disso, para mostrar essa falta de coerência entre o que eles discursavam como um estilo de vida ou um comportamento a ser vivido e o que eles viviam de verdade. Mas nós não vamos entrar no mérito do que Jesus quis falar com a parábola especificamente aos fariseus, mas nós vamos extrair nessa manhã essa experiência de olhar para o íntimo, de olhar para as motivações. Por isso eu quero que você abra comigo Lucas capítulo 15, a partir do verso 11.
Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, diz o seguinte: E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. Eu quero fazer uma pergunta bem objetiva para você. Quando é que um filho tem direito à herança dos seus pais? Quando os pais morrem. Então, em outras palavras, o que esse filho estava desejando aqui era a morte do seu pai. E de uma forma muito intrigante, porque desejava a morte do pai, o pai estando vivo, não tendo necessidade disso acontecer. Ele estava querendo antecipar a sua condição, que na verdade levaria um certo tempo, ele precisaria esperar algo acontecer, mas ele estava disposto a antecipar esse processo por conta daquilo que o seu coração desejava. Em outras palavras, ele estava colocando a ambição do seu coração, ou se você quiser usar outra palavra, o desejo do seu coração, na frente do valor que a família possuía. Em outras palavras, o que esse filho estava fazendo era dizer assim: o que eu estou desejando fazer com o meu direito, vem à frente do momento que eu estou vivendo com vocês, família. E por conta disso, ele pede então esse direito, essa herança que ainda não era o momento de ser experimentada. Olha o que diz em 1 João, capítulo 2, verso 16. 1 João 2, 16. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O que aquele filho estava desejando viver e gastar era exatamente atender ao desejo do seu coração, e que o desejo que ele estava querendo suprir não vinha da parte do Senhor, vinha do desejo de viver uma vida no mundo, atendendo aos desejos e às paixões do mundo. Aquele filho desejava viver e estava escolhendo o que não deveria assumir o grau de prioridade mais importante da sua vida, que seria naquele momento a sua família. E a Bíblia diz que existe um tempo próprio para a gente experimentar todas as coisas, existe um momento certo para que a gente viva cada uma das situações. Inclusive, o fato de sair de casa, existe um momento adequado e bíblico sobre como isso deve acontecer. Mateus capítulo 19, a partir do verso 4, diz o seguinte: E Jesus lhes explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instruiu? Por este motivo, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. O que Deus instituiu foi uma aliança. E ele disse que a maneira em que uma família inicia é por meio de uma aliança. Então, se nós temos uma aliança em família, e é necessário que um filho ele possa se emancipar para viver o momento da sua fase, significa dizer que uma aliança ela é transicionada para uma outra aliança. E que aliança é essa? Quando ele deixa o seu pai e sua mãe e se une com quem ele vai ser uma só carne, se tornando assim uma família e fazendo então uma nova aliança. O que a gente percebe na história desse jovem é que o seu coração não carregava, por conta da juventude, por conta da inexperiência, a percepção, a noção do significado de aliança. Ele não sabia o que era aliança, ele não respeitava o que era aliança, então ele quebrou a aliança com a sua família e com o seu pai, simplesmente por conta do desejo do seu coração. Ele não estava atento à quebra de um princípio. Ele não estava considerando que aquela atitude romperia uma aliança e quebraria um princípio. Estaria vivendo algo fora do momento, fora do seu tempo. O seu ímpeto acabava sendo maior do que a observância aos princípios. A certeza de que ele tinha plenas condições de escolher o melhor para si, os fez desconsiderar aquilo que diante dos olhos do Senhor seria essencial. E por mais que ele nutrisse amor e carinho pelo seu pai, pela sua família, ele estava disposto a fazer aquela decisão e cumprir aquele propósito, mesmo que isso lhe custasse algo muito caro.
Ele não compreendia que aquela sua atitude estava carregada de um significado tão duro e tão pesado, que era o desejo da morte do seu pai. Mas quando o coração está carregado com essas motivações erradas, princípios são quebrados. E a gente precisa observar, porque toda quebra de princípio traz consigo consequências. Gálatas 6,7 vai dizer que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E às vezes, por não observar essas coisas, a gente acaba não entendendo a colheita e aquilo que a gente está lidando, aquilo que a gente está enfrentando como colheita na nossa vida. Mas a história continua. A partir do verso 14 de Lucas 15, a história desse jovem rico, desse jovem e da sua família continua. E diz o seguinte: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra. E ele enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam. E nenhum homem lhe dava nada. Olha o que diz o verso 17. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. Aqui a história de necessidade enfrentada por esse jovem foi fome. Mas na verdade, o fato dele estar vivendo a vida longe dos pais, longe da sua família, enquanto ele estava sendo suprido pelo que o seu coração desejava, ele não enxergava os efeitos da sua escolha. E sabe o que é interessante? É que a gente aprendeu, ou talvez intuitivamente compreendeu, que filho pródigo é o filho que volta. Mas na verdade o significado da palavra pródigo é gastador. Revelava na verdade a ambição do coração daquele filho. Filho pródigo é o filho que esbanjava. E enquanto ele estava vivendo o esbanjar dos recursos, da herança que ele havia recebido, os olhos dele não se atentavam para as consequências e o efeito do que ele estava passando. Foi no momento em que os recursos acabaram, foi no momento em que o seu ser demandou de algo que aquela herança já não era capaz de suprir, que ele conseguiu perceber aonde ele estava, e a condição que ele estava, e a situação que ele estava. Enquanto o seu coração estava sendo alimentado pelo que ele desejava, ele estava cego sobre a realidade que estava à sua volta. Foi no momento em que o coração dele deixou de ser alimentado pela cobiça, porque os recursos da herança acabaram, e que ele começou a observar o que sempre esteve diante dos seus olhos, e ele volta em si e percebe que ao lado do pai, ele tinha um cuidado e um zelo e uma presença que não era possível ser experimentado em outro lugar. Na história, esse jovem percebeu que estar com seu pai lhe bastava, e ele não tinha percebido isso antes, quando desejou outra coisa. Ele precisou passar por aquela experiência e colocar na balança os efeitos da sua decisão, as consequências da sua escolha. O ímpeto desse jovem, a inexperiência dele, fez com que ele não se atentasse para o que ele iria passar. Mas sabe, a Bíblia nos orienta uma coisa muito interessante. Abre comigo em Provérbios, capítulo 19, verso 20. Provérbios 19, 20. Diz o seguinte: presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação, assim alcançarás sabedoria. A história não conta para nós se esse pai deu conselho para o filho. A história não conta para nós se esse filho parou para ouvir o conselho do pai. Mas eu quero aqui imaginar com você. Você já foi jovem, temos jovens aqui. Seja bem sincero. Na sua juventude, você era uma pessoa que facilmente ouvia o conselho de pessoas mais velhas, experientes? Você, quando jovem, e estava desejando fazer algo, e queria muito algo no seu coração, e você tinha a oportunidade de ouvir o conselho talvez do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, ou de um avô, de uma avó, de alguém mais maduro, mais velho, alguém que era responsável por você,
seja bem sincero no seu coração. Era fácil de você ouvir o conselho deles? Era fácil de você escutar o não deles? Era fácil de você se submeter à autoridade deles? Eu não sei você, e a gente não quer tratar isso como uma regra geral, mas eu sei que é difícil. E eu fico imaginando se um jovem, na condição dessa história aqui que a gente está lendo, que estava ambicioso por viver uma vida de liberdade, e que pediu a herança como se desejasse a morte dos seus pais, a morte no caso do seu pai. Se o pai falasse: filho, deixa eu conversar com você. Nessa condição, será que o coração desse filho estaria disposto a ouvir o conselho do pai, ou disposto a ouvir o que o pai tinha a dizer? Você, como quem já experimentou isso na sua juventude, como eram as suas experiências ouvindo os conselhos que as pessoas mais velhas ou responsáveis por você lhe davam? Ou você nunca foi daquele que deu uma escapadinha, que fugiu, que desobedeceu, que fez alguma coisa escondida, que ouviu por um ouvido e saiu pelo outro o conselho? Vamos ser bem honestos, bem honestos. O que a nossa juventude enfrenta hoje não é muito diferente do que eu e você passamos na nossa época, talvez seja até pior na época atual. Mas a experiência que eles lidam e a luta que eles enfrentam dentro do seu coração não foi muito diferente das que nós mesmos enfrentamos. E se hoje nós estamos aqui e carregamos no nosso corpo algumas marcas, é porque a gente sabe como é difícil. E talvez por isso a gente se empenhe em tanto para que essa geração não se perca com as suas escolhas, porque é como se a gente dissesse assim: eu já vim daí, eu sei no que isso vai dar. Eu já passei por isso, eu sei como é difícil, olha, foi por um tantinho assim que eu me livrei e hoje eu estou aqui. Talvez você possa exatamente dizer isso para um jovem, para uma jovem, talvez para o seu filho, para a sua filha, dizer exatamente isso: olha, eu sei a luta que você está enfrentando, eu passei por lutas semelhantes, sei como é difícil, e se hoje eu estou aqui e estou tentando mostrar para você que é perigoso o que você está fazendo, é porque eu sei o risco que a gente corre indo por esse caminho. E nós tivemos sempre duas escolhas, e eles também vão ter sempre duas escolhas. A escolha de ouvir atentamente com o coração e se permitir obedecer, ou enfrentar aquilo que está dentro do seu íntimo e fazer o que quer e ter que lidar com as consequências lá na frente. Provérbios, que a gente acabou de ler, está dizendo o seguinte: o sábio, ele aprende com o conselho dos outros, o coração dele é ensinável. Então é muito melhor você aprender com quem tem experiência e tirar com sabedoria aquela instrução, do que você ter que pagar para ver e ter que passar por algo que não é confortável, é arriscado demais e os efeitos podem ser danosos demais. A gente pode ser inteligente ou a gente pode ser sábio. A sabedoria remete a um coração ensinável. Aqui a gente percebe que esse filho, ele a história não nos ilustra se ele teve a oportunidade de ouvir o conselho do seu pai, mas nos mostra algo interessante. Quando as escamas dos olhos dele saíram, ele olhou aonde ele estava, e ele estava ao lado de porcos. Ele se viu na condição de estar comendo com porcos. E quando as escamas dos olhos caíram, o que ele primeiro lembrou foi: ao lado do meu pai eu não passaria por isso. Ao lado do meu pai eu não experimentaria isso. Porque até os servos dele, os trabalhadores dele, comem melhor do que eu, que sou um filho bastardo agora, estou comendo ao lado desses porcos aqui. Nem os trabalhadores do meu pai são tratados com tanta indiferença e com tanta miséria como eu estou sendo tratado agora. E sabe o que é interessante? O que houve no coração desse jovem não foi remorso, porque o remorso e o orgulho, eles nos colocam numa situação de vergonha. O orgulho nos impede de ir. Talvez se esse jovem tivesse agido com orgulho, ele reconhecesse isso e ele talvez nem se levantasse para ir até o pai, porque ele ficaria imaginando assim: eu vou chegar lá, ele vai me dar um sermão, vai falar um monte de coisa e eu não estou disposto a ouvir o que ele tem a dizer. Então o coração desse jovem não estava carregado de orgulho.
mas também não estava carregado de remorso ao ponto de dizer: eu tenho vergonha de olhar para o meu pai agora. Eu não quero ir lá porque eu não quero olhar para a cara dele, que eu vou passar vergonha. Eu estou com vergonha de encarar o rosto dele e de ter feito o que eu fiz e de ter escolhido que é como se ele tivesse morrido para mim. O que houve no coração desse jovem não foi remorso. O que houve no coração desse jovem não foi orgulho. O que houve no coração desse jovem foi arrependimento. O arrependimento levou ele até o encontro do seu pai. Verso 20 diz o seguinte: e ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste, e vestiu, e pondo-lhe um anel em sua mão, e calçados em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e vive novamente, tinha-se perdido, e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. O que esse jovem começou a experimentar com o seu pai, foi uma experiência extraordinária, tremenda. Eu fico imaginando o quanto esse pai não ficou na expectativa de ver o seu filho. Eu fico imaginando, a Bíblia está dizendo na história que é como se o filho viesse de longe e o pai o avistasse e fosse ao seu encontro. Eu fico imaginando como devia ser a rotina daquele pai, talvez indo para um local onde ele enxergava o horizonte, como se ele imaginasse: quando é que ele vai meter a cara ali, quando é que ele vai ver dali, quando é que ele vai surgir ali para eu ver meu filho de volta. Eu fico imaginando como deve ter sido as noites em que esse pai, clamando ao Senhor por misericórdia, para que houvesse sensatez e sobriedade sobre o coração daquele filho. Eu fico imaginando quantas vezes aquele pai não orou para que as escamas dos olhos caíssem, o coração dele fosse amolecido e o filho reconhecesse o perigo que ele estava correndo e o quanto que aquela escolha foi danosa para ele, ele não precisava passar por aquilo. Talvez tenha sido exatamente o que os nossos pais fizeram conosco. Talvez seja o que os nossos avós fizeram conosco. Talvez seja o que você está fazendo com os seus filhos. Exatamente isso. Clamando por misericórdia. Clamando: Senhor, as minhas palavras não surtem mais efeito. Eu não tenho mais o que fazer. E de fato, nós chegamos num ponto em que os recursos que a gente poderia ter, eles se esvaem, eles já foram. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode operar no mais profundo do coração. Foi assim com a gente. Foi assim com a gente. Se você decidiu por Jesus, quantas vezes você não ouviu falar do amor de Deus? Quantas vezes as pessoas não falaram do reino de Deus para você? E quantas vezes você foi resistente, foi duro, disse não? Ou até era simpatizante, mas não se decidiu por Jesus? Até que um dia é como se escamas caíssem dos seus olhos e você entendesse que não era possível viver longe da graça e da misericórdia do Senhor. E você disse sim para o Senhor Jesus, e hoje você está aqui e carrega no seu coração compaixão por aqueles que você ama. É exatamente isso. Eu fico imaginando como a vida daquele pai, dia e noite, esperando passar por aquilo, passar por aquela experiência de poder reencontrar com seu filho. Mas a gente olha para essa história e ela é cercada sobre o coração desse jovem. Mas existem ainda mais dois personagens nessa história. Existe o irmão mais velho e existe o pai. E essa história não se trata somente do coração desse jovem que pediu a sua herança, mas fala também sobre o irmão mais velho que não negou a sua família, permaneceu na sua casa e acaba sendo tido como alguém mais responsável, como alguém mais maduro, como alguém que foi fiel à aliança da sua família. Mas quando nós olhamos para o texto, a gente percebe que também existe algo a ser revelado sobre o coração desse outro filho, o filho mais velho. E eu quero ler com você a partir do verso 25 de Lucas 15, que diz o seguinte: ora, o seu filho mais velho estava no campo. E vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças, e ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo.
verso 28, olha o que revela o coração desse filho mais velho. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o seu pai lhe rogava. E ele respondendo disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me destes um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, matar-te-lhe o novilho cevado. Olha a revelação desse coração. O que esse filho mais velho carregava não era maturidade. O que esse filho mais velho carregava não era um sentimento de pertencimento à família. O que esse filho mais velho carregava era um senso de que ele só tinha os merecimentos porque ele cumpria as tarefas e o rigor da casa e da família. O que esse filho mais velho carregava, na verdade, era uma falta de senso de pertencimento. Ele não achava que o seu irmão merecia aquilo, ele não agia com graça, ele não externava que havia favor e unidade como filho de uma família. A família não representava para ele o que deveria representar. Aquele filho mais velho achava que o seu reconhecimento estava no mérito de tudo aquilo que ele fazia. Eu cumpri todos os mandamentos, eu sempre estive presente, eu sempre fiz parte das coisas. E o que ele começou a fazer foi se comparar com o seu irmão. E nessa comparação com o seu irmão, ele questionou o pai, a autoridade do pai. Como se ele dissesse: que decisão foi essa que o senhor tomou? Que postura foi essa que o senhor teve? Que justiça há no seu comportamento? Como o Senhor pode agir da forma que o Senhor está agindo? Eu não sei você. A gente pode encontrar na Bíblia várias histórias a respeito de comparação. Mas a primeira história que a gente tem de comparação na Bíblia que causou um impacto tão grande no mundo espiritual e na história da humanidade foi quando Lúcifer, olhando Deus sendo glorificado, olhando a autoridade de Deus, assim mesmo: por que não sou eu ali? Por que não sou eu sentado naquele lugar? Por que é Ele que recebe a glória? Por que eu não posso receber a glória para mim? E ao se comparar e usurpar aquele lugar, houve rebelião no céu. E ele foi expulso de lá, com 1/3 dos anjos. O que esse irmão mais velho carregava era um senso de comparação. Ele não é digno, ele não merece, deveria ser comigo. Ele não celebrou o seu irmão, ele não celebrou a volta do irmão, ele não celebrou a restauração da família, ele não celebrou o que estava acontecendo, ele carregou comparação, inveja. Mas ele era o mais velho, ele era aquele que não desrespeitou um mandamento. Mas o que de fato estava dentro do seu coração? O que de fato revelava o seu coração? Verso 31. E lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e agora ele vive. O que eu acho mais tremendo nessa história, apesar de a gente aprender muito com o coração do jovem, e a gente aprender muito com o coração do irmão mais velho, é nós aprendermos com o coração desse pai. Porque esse pai coloca as coisas no seu devido lugar. Esse pai não vai no ímpeto do filho mais novo. Esse pai não vai na arrogância do filho mais velho. Esse pai permanece num fundamento. Ele permanece: você é meu filho, eu te amo tanto quanto o seu irmão, eu sou o pai de vocês, vocês estão no lugar seguro, tudo que eu tenho é de vocês, tudo que vocês têm é a mim. O pai revela um fundamento inegociável para a história daqueles filhos. Vamos valorizar a presença, vamos valorizar a nossa aliança, vamos valorizar a nossa família, vamos voltar os nossos olhos para aquilo que realmente importa. Nós pertencemos um ao outro, nós temos uma aliança, nós temos um ambiente, um lar, uma casa. Traga de volta o seu coração para este fundamento que ele nunca deveria ter se afastado.
Não deixe o seu coração ir para um fundamento que desvie os seus olhos e a sua atenção daquilo que realmente importa. O que aquele pai faz é resgatar o coração dos filhos a uma posição no qual eles nunca deveriam ter saído. Mesmo o filho que rejeitou, ele traz aquele filho de volta e diz: você é meu filho amado, eu me alegro com você. Está aqui o anel de honra, está aqui novas vestes, está aqui a sua nova oportunidade, está aqui o ambiente que você deve permanecer. Mas não apenas isso, ele chega com o filho mais velho e diz assim mesmo: não deixe o seu coração se corromper. Você é meu filho. Tudo que eu tenho também pertence a você. Isso te basta. Não se deixe levar pelo que você faz. Você não é reconhecido pelo mérito do que você faz. Você é reconhecido por aquilo que você é. E você é meu filho. O que nós podemos aprender com essas histórias? Onde está o nosso coração? Será que o nosso coração revela um comportamento semelhante ao filho mais jovem? Um coração ambicioso, impetuoso, inconsequente, capaz de fazer o que for necessário para atender o desejo do coração, mesmo que isso lhe custe algo precioso? Ou será que a gente é semelhante ao filho mais velho? O filho que não age com compaixão, que não se sente parte, que faz as coisas por obrigação, que é invejoso e que não consegue celebrar as conquistas da família. Tanto para um coração quanto para o outro coração, eu creio que nessa manhã o que o Senhor quer nos fazer enxergar e experimentar é o coração desse pai. É o coração acolhedor. É um coração de reconciliação. Um coração de perdão e de restauração. Um coração que não rejeitou o filho que foi arrogante e acolheu o filho que foi rebelde. O coração que trouxe para o lugar os filhos que não deveriam ter se afastado de uma posição de cuidado, proteção e de aliança. Reafirmando quem eles são e o que eles representam, não pelo que eles fazem e não pelas consequências das suas escolhas, mas dizendo: eu permaneço sendo fiel, eu permaneço sendo o pai de vocês. O que essa história revela para nós é que nós também temos um pai justo, perfeito e santo. Um pai que mesmo que eu e você sejamos rebeldes, mesmo que eu e você sejamos impetuosos, inconsequentes, ele fica à vista olhando quando é que ele vai voltar. Quando é que ele vai voltar? Eu estou olhando, procurando, cadê o momento em que ele vai voltar? Qual é o momento em que ele vai se arrepender? Quando é o momento que ele vai se tocar do que ele está fazendo? Ele vai voltar, e quando ele voltar eu vou colocar um anel no seu dedo, eu vou restaurar as suas vestes, e eu vou celebrar com ele, porque o que estava morto ressuscitou. Mas talvez ele também esteja tendo que lidar com aquele filho mais peito crescido, né? Como é que a gente diz? Engrossou o pescoço, né? Crista de galo, né? Aquele filho que ficou. E talvez esteja dizendo assim mesmo: por que não comigo? Por que não a minha vez? Por que não fui eu? Por que a oportunidade não foi para mim? Por que não está celebrando comigo? Por que eu não passo por isso? Por que a bênção só chega no outro? Por que a história só acontece com o outro? Por que a oportunidade só vem para o outro? E eu? Para você, o pai também está dizendo: você é meu filho. Você não está aqui por conta do seu mérito, ou por conta daquilo que você se esforça a fazer. Você está aqui porque você me pertence. É o mesmo amor que ama o teu irmão, é o mesmo amor que te ama. O que nós podemos aprender na manhã desse dia é sobre o coração desse pai, que é um coração que acolhe, um coração que restaura, um coração que reconcilia. E eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. O tema dessa ministração que eu não falei no começo é esse que você está vendo aí na tela. Como me vejo em meu coração? É uma pergunta que nos faz olhar para uma área que a gente pouco olha. Mas sabe, o momento em que você precisa escolher sobre o lado A e o lado B, envolve sobre como você tem se visto no seu coração. O momento em que você precisa decidir sobre alegrar o coração de Deus ou não, envolve a resposta dessa pergunta. O momento em que você precisa decidir as prioridades da sua vida, envolve a resposta dessa pergunta. O momento em que você precisa escolher se posicionar sobre manter uma aliança e quebrar uma aliança, envolve a resposta dessa pergunta. O momento em que você precisa ter uma postura que
vai ter consequências tanto positivas quanto negativas para a história da sua vida, envolve a resposta dessa pergunta. E nessa manhã, você aprendeu com 3 corações, 3 posturas de 3 pessoas. A aparente maturidade, imaturidade inconsequente, mas um pai que permaneceu justo e fiel. Esse pai que permanece justo e fiel é o nosso Senhor, é o exemplo de pai para a nossa vida. E é nesse coração que eu e você podemos aprender nessa manhã. É olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Me dá um coração disposto a te obedecer, disposto a me submeter, disposto a abrir mão do que os meus olhos podem cobiçar e ambiciar, para que o meu coração não saia do lugar de pertencimento a Ti, não saia do lugar da aliança que eu tenho contigo, não saia do lugar do compromisso com o Senhor, não se desvie do lugar em que eu sou filho e eu permaneço como filho. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento e começasse a falar com o Senhor e meditasse a respeito disso que nós fomos ministrados nessa manhã. Falasse com o Senhor a respeito de qual é a realidade do seu coração e talvez qual seja essa dura realidade que você tem lidado. Deixa eu dizer para você, muito provavelmente as suas atitudes já estão apontando, as suas escolhas já estão apontando para que lado o seu coração está tendencioso. E nessa manhã, o Senhor se revela como o Pai. E Ele se apresenta e revela do seu amor sobre a sua vida. E Ele quer trazer você para perto dEle, para que você habite na presença dEle, não se afaste da presença dEle, e experimente de um coração restaurador e conciliador, que é só possível encontrar na presença dEle.